Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no programa da revista Aquarista Júnior. Estamos começando hoje o programinha número 15. Hoje é dia 29 de outubro de 2018. Separei uma série de coisas aqui de apresentações que vou tentar fazer realmente para a gente finalizar realmente o ano de 1990 da história do aquarismo brasileiro e da história da revista Aquarista Júnior, tá legal? Muitas iniciativas que eu tive, principalmente nessa década de 80, né, no caso, né, foram realmente para motivar os aquaristas a continuarem no ramo aquarístico, né, a realmente se aperfeiçoarem tecnicamente, motivar os lojistas e os comerciantes e os fabricantes, mostrando que, vamos dizer, o hobby era uma coisa que poderia crescer um pouco mais, uma coisa que eu tenho falado para as pessoas. Você vê, nós estamos aí no ano de 2018, né? E parece que o aquarismo ainda está engatinhando, né? O hobby ainda está engatinhando. Então, no Brasil, no mundo, né? A gente tem muitas coisas que já estão praticamente saturadas e o aquarismo ainda continua engatinhando, quer dizer, vamos dizer, nas suas primeiras gerações de praticantes, de estudiosos, de pesquisadores, de aquaristas pesquisadores, entendeu? Que podem realmente, de uma maneira simples, de uma maneira prática, ajudar todas as pessoas que já são aquaristas ou aquelas pessoas candidatas a aquaristas que podem realmente ver no hobby do aquarismo, uma coisa bacana para todas as fases da vida, para todas as idades, para todas as classes sociais, aquela coisa toda. E a revista Aquarista Júnior teve essa colaboração, porque ela foi, vamos dizer, um incentivador, principalmente décadas de 80 e 90, com muitos projetos que eu acabei fazendo na época, que acabaram realmente de uma forma, até os dias de hoje, né, colaborando com essa coisa do aquarismo que a gente consegue enxergar hoje, ver hoje, nos exemplos que a gente foi aplicando ou mostrando nas décadas passadas, tá legal? Separei uma série de coisinhas para apresentar para vocês e começo assim estamos aqui no finzinho dos anos 90, né? Em novembro de 90, lembra que em 89 a gente começou a lançar aquela série de guias práticos Aquarista Júnior. Qual que era a ideia? Nossa revista Aquarista Júnior, ela é bimestral. Nós queríamos fazer o quê? Intercalando os meses da revista, lançar pequenos guias práticos, aproveitando a minha experiência como criador de peixe, no caso, né? Fui durante um tempo essa coisa de criador semiprofissional, essas coisas. E o quê? Incentivando ou mostrando pequenas receitas de criação sobre os mais variados peixes ornamentais, principalmente aqueles que eram mais populares, tanto no Brasil como no mundo, aqueles que tinham uma reprodução já mais ou menos condicionada para as várias regiões do Brasil, de clima, de condições de água, aquela coisa toda, e a gente começou a fazer. Lembra que eu falei em 89, a gente lançou aquele de aquário marinho, e o que acontece? Em novembro de 90, nós lançamos nosso segundo guia prático, que foi o Criação Prática do Lebiste. Tá legal? Aqui em São Paulo, chamado Lebiste, às vezes alguns estados do Brasil chamado de guppy. O que é? Uma receitazinha de criação para o lebiste, entendeu? Então você pega, lê direitinho, até os dias atuais, que nem eu falei nos programas anteriores. Se você pegar uma informação de receita desta década, vamos dizer que ele foi lançado em 90, né? Você vai ter o quê? Vai ter boas informações de como dar o início à sua criação de peixe. Então, são informações para manter os peixes, para ter uma manutenção dos peixes, para ter uma convivência com os peixes, para saber o que eles gostam, o que eles não gostam, e para procriar os peixes, tá legal? Isso foi em 90. Quando foi em janeiro de 91, aí nós já lançamos o guia prático do Beta, entendeu? Que até os dias de hoje realmente tem, vamos dizer, informações, dicas preciosas aí pro aquarista que está querendo começar ou querendo entender aquela coisa do que o peixe gosta, do que não gosta, características de água, características de alimentação, o que pode dar, o que não pode dar, entendeu? Como que é, vamos dizer, o dia a dia do peixe no aquário, como que é o ato reprodutivo, como que é o acasalamento, jogos amorosos, entendeu? Então é tudo coisinha bacana que a gente foi lançando. Conforme os meses forem passando aqui nessa historiazinha, eu vou apresentar os guias que a gente foram lançando. E até os dias atuais, se você tiver interesse, a gente tem à disposição aqui para o pessoal, tá legal? Então, finzinho dos anos 90,
novembro de 90, janeiro de 91, lançamos esses 2 guias práticos que até os dias de hoje realmente fazem um grande sucesso entre aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o Lebist, o Guppy e o Beta, tá legal? Uma coisa que eu queria falar também, lembra que eu falei que nós estamos na revista, essa é a revista número 17, do finzinho do ano. Ela saiu em dezembro de 90. E uma coisa bacana que eu folheando a revista, você vê, a gente teve realmente ideias inovadoras. Então, tudo aquilo que eu via realmente nas leituras que eu fazia, nas observações que eu via em jornais, na televisão, em documentários, entendeu? Eu via coisas que a gente, no dia a dia, era nosso e que poderia, num futuro, não sei quando, né, ser aplicado no aquarismo. Então, nessa revista número 17, tem uma matéria que eu até separei para você, eu falei, putz, olha como a gente pensava nessas coisas inovadoras para o futuro. Nós fizemos, né, uma matériazinha, construa um aquecedor solar. Entendeu? Então é uma matériazinha de 3 páginas, mostrando até uma ideia de estufa aqui, ó, uma estufa, e um esquema de como poderia ser. É claro que eu compilei de algumas publicações da época que falavam em aquecimento, vamos dizer, aquecedor solar, né? Para ambiente, no caso, né? Eu falei, puxa vida, para quem cria peixe, para quem é da região sudeste ou sul, que o clima aqui às vezes é um pouco irregular, é um pouco... Tem uma época do ano que é mais frio e tal. Puxa, a energia elétrica na época já era um pouco cara. Gastar com aquela coisa de aquecedor a gás. Tinha aquele cheirinho no ambiente que sempre eu achei que não ficava muito legal. Então, puxa vida, tem essa opção que eu li, né? Aquecedor a gás. E na época, é claro que até os dias de hoje não conheço uma criação que tenha essa coisa de aplicação de aquecedor a gás. Mas a coisa fantástica é justamente essa que já na década de 90, então dezembro de 90, a gente imaginava que o aquecedor solar poderia ser aplicado nas criações de peixes ornamentais, essas criações em estufas, em galpão, essa coisa toda. Então eu peguei essa revista aqui, que eu estava folheando aqui, porque nessa coisa de história, eu estou folheando as revistas, estou comparando a história que eu tenho marcada na minha biografia, aquela coisa toda. Então, estou separando algumas coisas que eu acho interessante apresentar no programa e apresentar para vocês como ideias da época, né? Então, é legal lembrar dessas coisas. Falar, puxa vida, eu já pensava nessas coisas, isso em 1990, entendeu? Então, uma coisa que eu faço, sempre fiz, é isso. Tudo que eu leio, tudo que eu visito, tudo que eu vejo, tudo que eu observo, eu tento sempre ver. Isso foi histórico. Quem me conhece sabe disso, né? Procuro realmente olhar com a visão, aquela visão, como que eu poderia aplicar isso para os peixes ornamentais, para os nossos queridos peixes, entendeu? Então, essa é um exemplo aí de aquecedor solar que poderia ser aplicado na época. Deixa eu falar também uma coisinha bacana. Quando foi no finzinho dos anos 90, nós tivemos o quê? Um contato aqui com a Biblioteca Municipal do Riacho Grande, aqui em São Bernardo do Campo. Tá legal? Então, o que acontece? Departamento Cultural da revista viabilizou o quê? O que a gente chamou na época de Mostra Aquaristinha 90. O que era? Nós fizemos uma pequena campanha em algumas escolas aqui de São Bernardo do Campo para que as crianças fizessem desenhos coloridos, entendeu? E o que acontece? Foram acumulados até o finzinho do ano de 90. Quando foi no comecinho de 91, que foi, eu até marquei aqui, ó, entre os dias 7 de janeiro e 13 de janeiro, acabou indo até o dia 19 de janeiro, nós fizemos a chamada Mostra Aquaristinha 90 na Biblioteca Municipal, porque antes, só para você ter uma ideia, o pessoal mais novinho, aquela coisa mais recente, né? Antes era muito comum os alunos, os estudantes, receberem das professoras trabalhos para fazerem em grupo. Então juntava lá 5, 6 pessoas, tanto no primeiro grau, segundo grau, colegial. E onde que eram feitos normalmente esses trabalhos, né? Eram feitos nas bibliotecas, né? O pessoal se reunia nas bibliotecas, pegava os livros, copiava alguma coisa, xerocava alguma coisa, conversava entre os alunos e preparava um trabalho lá que a professora pediu um trabalho sobre o descobrimento do Brasil. Era assim que funcionava. Então, as bibliotecas municipais, que aqui em São Bernardo a gente tinha quase aí uma meia dúzia, umas
quase uma dezena de bibliotecas, né? Municipais, acho que uma meia dúzia, mais ou menos, né? Então, o que acontece? Elas tinham um fluxo de pessoas legais, tinha um fluxo de estudantes bacanas e ela tinha aquele glamour legal de biblioteca, né? Entendeu? Nos dias de hoje, 2018, ela está gradualmente cada vez menos sendo, vamos dizer, visitada, né? Mas não, vamos dizer, elas foram um grande centro para a cultura das pessoas, no caso, dos estudantes, né? Então, o que acontece? Quando foi no finzinho de novembro, a gente o quê? Preparou essa coisa de incentivar as escolas para mandar vamos dizer, os desenhos para nós. E eu separei aqui, porque já era uma ideia do quê? A gente chamava a Mostra Aquaristinha 90, tá legal? Então, o que acontece? Deixa eu falar aqui. Aqui são fotos da própria biblioteca, né? Fotos do local lá mesmo, né? Entendeu? Chamava Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, aqui no bairro do Riacho Grande. Então eu vou mostrar aqui alguns desenhos que a gente recebeu e o que acontece. Em janeiro tivemos a grata, vamos dizer, satisfação. Eles prepararam uns painéis assim, um tipo de uns tapume grande, né? Que a gente colou, vamos dizer, fixou os desenhos vamos dizer, nos painéis, né? E eles ficaram expostos pelo menos até o dia 19, né? De janeiro. Depois alguns principais acabou ficando mais tempo, como até um acervo fixo na biblioteca. Então dá para separar alguns aqui, ó. Esse daqui, porque teve aquela coisa de quem foi campeão, esse daqui foi o desenho campeão. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tá vendo aqui que bonitinho, ó? Tá vendo a plaquetinha aqui, ó? Foi o desenho campeão. Esse daqui foi um desenho também de outra criança. Tá legal? Deixa eu ver se tem aqui o nomezinho, ó. Eloá. Entendeu? Da primeira série, cara. Então, sabe quem fez esse desenho? Uma criancinha da primeira série. Olha que bacana. Primeira série, 7 aninhos. Entendeu? Então, campeão vamos dizer, da Mostra Aquaristinha 90. Então, quer ver? Tem mais desenhos aqui bacana também, ó. Olha que desenho bacana, velho. Entendeu? Separei alguns aqui. Ó, primeiro grau também, ó. Olha que bacana. Dá pra ver? Deixa eu ver se tem outro aqui. Primeiro grau também, ó. Ó outro aqui. Primeiro grau, primeira série, né? Desculpe. Legal, né? As professoras motivavam, né? Porque a gente tinha um contato legal, essa coisa de achar que... Ó outra aqui. A gente tinha um contato muito legal com as professoras. Lembra que eu falei nos programas anteriores? A gente teve muito contato com essa coisa de escolas, com pedagogos, com educadores, com professores, com tias, né? Que eram as chamadas professoras aí de pré-escola. Então, com isso, o que acontece? A gente acabava dando as ideias, a professora incentivava isso em sala de aula, pegava realmente alguns dias, não sei como é que funcionava, dependendo da escola, e fazia o quê? As crianças elaborarem algum desenho. Em cima, é claro, porque esse desenho, por exemplo, aqui, você vê que é um peixe arqueiro, né? Nenhuma criança vai fazer um desenho desse. Provavelmente, a professora apresentava o peixe, uma foto do peixe, e falava, ó, criançada, faz um desenho parecido com esse. E a criança fazia, entendeu? Talvez com a ajuda um pouco da professora, talvez se fosse em casa os pais devem ter ajudado em alguns, porque é bacana, quer dizer, essa coisa, hoje em dia 2018, gostaria que continuasse, mas é bacana essa interação professores, alunos e os pais, entendeu? Então era comum, por exemplo, as professoras darem a lição de casa, no caso, né? E as crianças o quê? Elaborarem alguns desenhos em casa. E é claro que o irmãozinho mais velho ia ajudar, sei lá, o tio, a tia, o pai quando chegava do trabalho, mas não tem problema. O importante era o quê? Inteirar a criança, mostrar esses aspectos de mundo aquático, incentivar a prática do aquarismo com essas ideias. Então, foram ideias iniciais que eu tive da revista Aquarista Júnior para motivar, incentivar e divulgar o aquarismo. E que na época realmente acabou tendo uma participação e vamos dizer, uma animação muito grande. É claro que eu peguei alguns desenhos aqui, né? No futuro pode ser que eu faça uma seleção de mais aqui para mostrar para você. Quando foi no dia 7 de fevereiro, você vê, a exposiçãozinha foi até o dia 19 de janeiro. Nós fizemos
nessa biblioteca uma espécie de um coquetelzinho lá pro mais íntimo, né? Não tão aberto, para comemorar na época, né? 91, fevereiro de 91, nós estávamos comemorando 3 anos de revista Aquarista Júnior. Então aqui também tem umas fotos do coquetel, mas que ao fundo, se você observar, dá para ver os painéis que ficaram expostos lá. Dá para ver aqui, ó? Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. O painel ao lado, aqui são algumas pessoas que tá. Essas fotos são preto e branco, tá? Na época se tirava foto preto e branco, olha que época, né? Aqui, ó, também dá para ver a mostra Aquaristinha 90, ó. Dá para ver aqui, ó. Olha que bacana. Aqui é vamos dizer, o lado de fora da biblioteca, né? Que era tipo uma vidraçona aí de, vamos dizer, um vidro, né? Era como se fosse meio arredondada, assim, o local. Entendeu? Dá para ver mais fotos aí do pessoal que estava presente lá. Alguns colaboradores da revista, algum pessoal da própria prefeitura, da própria biblioteca, né? Entendeu? Aqui também uma vista do hall, né, de entrada da biblioteca. Aqui os painéis, porque nós fizemos alguns painéis informativos sobre aquarismo e separamos alguns desenhos que foram os campeões também para apresentar. Então ficou um negócio muito didático, tivemos a presença de algumas pessoas ligadas às secretarias de educação, essas coisas todas. Então o que acontece? A revista, ela tinha na época essa preocupação de, vamos dizer, integrar o aquarismo com essa coisa de educação ambiental. Por isso que nos anos seguintes a gente divulgou muito essa história de os peixinhos na educação ambiental, os peixinhos na educação ambiental, Aquaristinha, projeto Aquaristinha, revista Aquaristinha, seção na revista, que até hoje existe, né? Aquarista Kids, com ideias, sugestões, brincadeiras, joguinhos, tudo envolvendo o quê? Criança, envolvendo professores, sugestões de brincadeiras, sugestões de trabalhos. Para quê? Para incentivar essa prática do aquarismo. Então, essa parte criança, educação e aquarismo sempre foi uma meta que a gente procurou desenvolver, principalmente nessa coisa dos primeiros anos da revista, que eram anos do quê? De fortalecimento, né? Você sabe que quando você lança um projeto, uma ideia, você lança o projeto realmente mostrando uma enxurrada de, vamos dizer, de sugestões. Alguns vai sendo aplicados, alguns vai sendo engavetados, alguns ficam para depois, entendeu? Mas no geral, o que acontece? A gente vai mostrando e vai fazendo coisas que vai auxiliando essa coisa de motivação. Então, sempre falo isso, né? Essa parte infantil, incentivadora, foi uma das grandes, vamos dizer, um dos grandes trabalhos. Eu acredito até hoje que se existirem, porque isso daí foi 30 anos atrás, então, se existirem aquaristas hoje com 35, 36, 37, 40, 41 anos, que moram aqui em São Bernardo, pode ser que eles possam se recordar e falar, poxa, é verdade. Moro em São Bernardo? Não moro no ABC, né? Que foi o nosso foco maior. É verdade, eu fiz um trabalhinho na escola, assim. Por quê? Porque a gente incentivava as professoras ao quê? A apresentarem o aquarismo e os peixes ornamentais em sala de aula. Olha que legal, ó que inovação para a época, né? Quer dizer, e isso eu sempre achei que criaria crianças mais, vamos dizer, espertas, crianças mais cuidadosas com o meio ambiente, crianças mais respeitadoras com aquela coisa de vida, né? Que no caso a vida aquática, tá legal? Deixa eu falar também uma coisinha bacana que acabou acontecendo. Em janeiro de 91, lembra que eu falei que a revista tinha aquela coisa de vitrine da indústria, que a gente apresentava vários produtos. Lembra que eu falei que a gente tinha vários aquários que eu usava como criação quando começou a revista? Eu comecei a usar mais como, vamos dizer, um laboratório de estudos. Mais para frente, você vai ver que em 91, mais para frente, a gente oficializou a sede, né, do Centro Cultural Aquarista Júnior. Mas o que acontece? Em 89, em 90, foi pipocando essa ideia de centro cultural. Quando foi em janeiro de 91, aqui está o símbolozinho, tá? Símbolozinho que a gente criou do Centro Cultural Aquarista Júnior. Nós criamos o selo de qualidade para os produtos testados e aprovados em nossos aquários do Centro Cultural Aquarista Júnior. Olha que bacana, porque nós vivemos, só para se localizar na história, no momento, vamos dizer, determinante da história, acho que do Brasil, né? Porque começaram as indústrias brasileiras a serem
ou criadas, né, ou surgiram as empresas brasileiras, ou aquelas empresas brasileiras eram de alguns anos anteriores, começaram a chegar também produtos de fora do Brasil, com essa onda de liberação que o Brasil começou a ter com importação de tudo, né? E do aquarismo não foi diferente. Então nós começamos a ter acesso, através dos patrocinadores da revista, aquela coisa, com produtos que até então a gente nem imaginava que poderia, vamos dizer, poderia usar no aquário, entendeu? E o que que acontece? Normalmente era comum, como a gente mexia com revista, deles apresentarem o produto para nós e falar, ah, leva lá, Marcos, coloca nos aquários lá e vê o que que dá. Então nós criamos essa ideia, selo de qualidade para os produtos aquarísticos testados e aprovados pelos aquários do Centro Cultural Aquarista Júnior. Então a gente pegava o produto, colocava no aquário, tudo testes práticos, claro, né? Mais para frente eu vou falar, tem uma relação de itens que a gente observava em cada produto. Então o que acontece? O selo era mais ou menos assim. Eu tentei procurar um selinho, acabei não achando. Mas era um selinho com o símbolo do Centro Cultural e escrito, vamos dizer, produto testado pelo centro. Como fazem, às vezes, alguns produtos, aquelas coisas. E a gente achava interessante. E esse selinho, a gente mandava, quer dizer, não era bem um selo, né? Era mais um diplominha, no caso, né? Que a gente mandava para o fabricante ficar contente com isso, entendeu? De falar, poxa vida, o produto foi aprovado. Então, às vezes, um alimento que vinha de fora, sei lá, começou a chegar alimento que afundava, por exemplo. Pô, será que os peixes vão comer esse alimento que afunda? Entendeu? Então, leva lá para os aquários lá e dá uma testada lá com peixes de fundo, bagres, bótia, lábios, vê se eles vão cutucar, entendeu? Se o peixe não é de fundo, será que ele dá uma cutucadinha no alimento? E tudo isso foi feito o quê? Em janeiro de 91, criamos essa ideia do selo, vamos dizer, que acabou sendo, vamos dizer, uma ideia vinda dessa coisa da indústria mesmo, né? De Fiesp, de CESP não, como que é? Fiesp, SESI, que criam, vira e mexe, criam isso, né? E Metro, né? Não tem às vezes selo do Imetro. Então, foram o quê? Aquilo que eu falei nos momentos anteriores. Tudo que tinha a ver no dia a dia das pessoas, eu falava, puxa, dá para aplicar nessa história de ramo aquarístico, tá legal? Deixa eu falar também uma coisinha. Comecinho de 91, eu observei, né? Observava que a piscicultura brasileira em geral poderia ser, né? Um pouco ajudada também pelo nosso ramo aquarístico. Tá legal? Porque a gente via que começava a surgir no Brasil mesmo, como eu tive aquela participação grande em associações de criadores de peixes de consumo, né? Principalmente na época era tilápia, né? Que se criava muito, né? Eu achei que a revista Aquarista Júnior poderia ajudar a piscicultura simplesmente tendo matérias em sequência, né, sobre esse tema piscicultura. E a gente começou em 91. Então eu até queria realmente, vamos dizer, apresentar na história nesse programa esse tipo de coisa, porque a gente começou gradualmente a compilar matérias de pisciculturas. É claro que matéria que, no fundo, tinha a ver um pouquinho com ornamentais, ou poderia ser aplicada a ornamentais, né? Porque, por exemplo, se a gente falasse uma matéria sobre calagem de tanque, por exemplo, né? Então, é claro que a calagem que a gente estava apresentando era para um tanque enorme para criação, vamos dizer, em tanques, vamos dizer, criação extensiva, aquela coisa toda. Mas que poderia, em pequenas propriedades, por exemplo, poderia ser aplicada em tanques menores e, com isso, ser aplicada, no caso, para a criação de peixes ornamentais. Então, a gente começou em 91, até queria ler aqui um negocinho da própria época, né? Por exemplo, em virtude de não possuirmos o Brasil na época, né, revistas específicas sobre piscicultura e aquacultura, tinha alguns pingadinhos, né, em alguns jornais, alguns suplementos de jornais, algumas revistas gerais de animais, mas que tinha uma parte. Nós começamos a intensificar na Aquarista Júnior esse tema, destacando muitas matérias que começaram a ser publicadas periodicamente. A ideia era incentivar a prática dessa atividade, que eu achava que teria futuro no Brasil, a parte de piscicultura, né? Sempre achei o Brasil muito grande, com muita água, que pudesse ser, vamos dizer, fonte de renda para muitos proprietários rurais, né? Veja que a gente tinha razão, né? Uma vez que de 94 em diante, o número de criatórios aumentou bastante, o número de, vamos dizer, de locais vendendo peixes
começou a crescer, o número de pesca começou a surgir, né? Pesqueiros, pesca e paga, aquela coisa toda. Então tudo cresceu muito. Então a piscicultura, o que acontece como um todo, acabou sendo um pouco fortalecida aqui no Brasil. E eu brinco que a gente teve essa participação, não, essa colaboração de auxiliar o quê? Com conceitos técnicos, com dicas, com informações, aquelas pessoas que estavam, sei lá, num sítio e tinham carência de algumas informações. Então é uma época que a gente começou a criar essas matérias sequenciais, criamos também alguns cadernos de pesquisas para esse tipo de iniciativa, e tudo isso acabou ajudando, no caso, a piscicultura. Tanto que, aí os anos foram passando, claro, né? 2004, desculpe, tá vendo aqui embaixo, aqui? Porque depois quando chegar o momento eu vou falar, né? Dos anos 2000 para cima, eu comecei a criar o Ano Nacional, aquela coisa que eu vejo às vezes, né? E em 2004 foi o Ano Nacional da Peixicultura Familiar nas residências brasileiras. Tanto as residências urbanas, né? Criadores urbanos, então seriam criações em estufa, aquela coisa toda, como em pequenas propriedades. Então você é um cara que trabalha durante a semana, você tem um sítio aqui próximo de São Paulo, por exemplo, vai visitar sempre o sítio. Puxa vida, que tal fazer vamos dizer, uma peixicultura familiar, né, nas residências brasileiras? Tanto pode ser realmente peixes para consumo, né? Ou peixes ornamentais, entendeu? Então o que acontece? A gente sempre teve essa ideia do quê? De auxiliar essa parte de criações de peixe. E 91 marca isso. A gente começou a fazer matérias em sequências na revista que veio só realmente a auxiliar mesmo aquela coisa de fortalecer, ajudar a fortalecer essa parte da piscicultura no Brasil, né? E essa foi a nossa parcela de colaboração. Espero que a gente tenha ajudado, né? Hoje a gente vê um crescimento da piscicultura muito grande no Brasil. Um crescimento não, vamos dizer, uma criação estável, né? Depende da região do Brasil. Alguns peixes são mais criados. Eu tenho contato com alguns criadores de ornamentais que já estão mexendo até com esses peixes grandes também, com vistas em ornamentais, né? A gente faz até uma analogia, no caso, né? A gente costuma muito ver o pangáceos, né? A gente conhece aquele pangáceos pequenininho. Hoje ele está começando a querer sendo criar e o pangaço fica enorme, né? Então o que acontece? Aruanã já está começando a ser mexido, pirarucu, então peixes de corte. Agora recentemente vi que alguns peixes em vias de extinção aí lá daquela região lá de Belo Monte, lá, aquele cascudo zebra, tudo, vai começar a ser estudado o quê? Para introduzir na criação produtiva mesmo, né? Então olha que bacana, quer dizer, o Brasil, aquilo que eu falei, ele ainda está engatinhando nessa parte tanto de, vamos dizer, engatinhando não, ele tem muito que crescer ainda. E a gente, como revista, como a parte que a revista pode fazer sempre, essa coisa de auxiliar essa parte, vamos dizer, cultural, educacional, didática, informativa, né? Então, o que a revista tem é essa coisa. A gente foi tendo, ao longo dos anos, né, um acervo grande de material escrito, no caso, né? E é isso que a gente faz. A pessoa pede um auxílio em determinado tema, a gente manda como resposta como que a gente pode ajudar, o que que a gente pode fazer, o trabalho que a gente pode fazer, vamos dizer, o trabalho de pesquisa, né? Tanto que eu chamo o material que a gente acaba mandando para a pessoa de cadernão de pesquisa. Então a gente elabora conforme a pizza que o cara quer consumir, tá legal? Deixa eu falar também uma coisa, porque fevereiro de 91 marca uma mudança. Lembra que eu falei, deixa eu ver, cadê ela aqui? Até a revista número 17, a revista teve esse formato pequeno, formato gibi. Quando foi a revista número 18, nós tivemos uma mudança de formato da revista. Ela ficou grandona, é verdade. Então, pequenininha, grandona. Então, o que acontece? O formato atual até os dias de hoje. O que acontece? Foi justamente a primeira etapa da revista Aquarista Júnior, que seria aquela etapa introdutória, ela estava sendo, como se diz, vamos dizer, estava sendo finalizada para surgir no mercado uma segunda etapa da revista Aquarista Júnior. Por quê? Estávamos mais maduros, claro, né? Eu estava mais sabendo
o que o pessoal queria, porque revista é uma coisa bacana. Você faz as primeiras e depois o próprio público, o próprio, vamos dizer, os próprios leitores vão te enchendo de ideias, de cartas, na época era muito cartas, né? Telefonemas, sugestões, e aquela brincadeira que eu falo, né? Se você liga para mim e fala, pergunta alguma coisa sobre o peixe X. Daqui 2 dias o cara manda uma carta perguntando sobre o peixe X. Daqui 4, 5, 6 dias liga outra pessoa perguntando sobre. Fala, poxa, precisamos fazer uma matériazinha sobre esse assunto, entendeu? Então eu marcava num cadernão de. Até hoje eu chamo, né? Caderno de prioridades, que é as prioridades de matérias, de atividades que a gente tem que fazer. Putz, hoje deve ter 5.000 prioridades. Algumas foram feitas, algumas foram adiadas, algumas ficaram mais para frente, algumas até hoje não foram feitas, entendeu? Algumas ficaram obsoletas, então hoje não adianta nem fazer mais. Mas o que acontece? A gente foi marcando sugestões né? Dos aquaristas, entendeu? Por isso que eu peço, o programa da revista Aquarista Júnior, nos próximos eu vou apresentar melhor essa inovação que tivemos na revista 18. A gente quer muito a participação do quê? De você, aquarista, entendeu? Então estamos encerrando aqui hoje o programa número 15, programinha da revista Aquarista Júnior. Uma boa semana a todos, tá legal? Que Deus abençoe a toda a família, a todos os parentes, aquela coisa toda. Na próxima segunda-feira estaremos aqui junto com você, tá legal? Sempre com esse lado gostoso do aquarismo, que é mostrar aquela, vamos dizer, coisa bacana que acabamos fazendo para todos vocês, tá legal? Muito obrigado, boa semana e até, tá legal? Bye, bye, tchau.